Boa noite, seja bem-vindo ao mais um Encontro Coruja da nossa disciplina de Arquitetura de Computadores. Eu sou o professor Carlos e sejam bem-vindos. Vou compartilhar a tela com vocês, tá? Deixa eu ver aqui, é esse aqui mesmo. Vocês estão enxergando minha tela? Sim, Sim, sim. Perfeito. Bom, lá no capítulo 3, nós, do livro de vocês, lá tem uma parte falando sobre software básico. Então, o tema da nossa aula vai abranger sobre, vamos falar o que é isso, software básico, tá ok? Para podermos compreender o que é software básico, eu preciso falar com vocês sobre dois conceitos fundamentais na arquitetura de computadores, né? Está relacionado à parte hard, à parte física, e está também relacionada à parte suave, né? A parte soft. Então, costumamos chamar de hardware tudo aquilo que é físico, né? Nesse universo computacional, tudo que eu consigo pegar, né? Então, eu escolhi essas imagens aí, por quê? Porque vida de docente não é mole não, né? Se eu pego uma imagem da internet, eu tenho que fazer referência, né? Então, eu pago a assinatura do Canvas, e então eu extraí isso aí tudo do Canvas, né? Então, como você pode ver, aí nós temos uma placa-mãe, né? Um gabinete. Entre a placa-mãe e o gabinete lá embaixo é um teclado. Do lado do gabinete, um mouse. E em cima, um processador, né? Então, muita gente costuma confundir o gabinete, chamando o gabinete de CPU. Gabinete é gabinete, CPU é CPU, são duas coisas totalmente diferentes, né? Então, CPU é o processador. E no canto inferior direito, nós temos aí o que seria uma placa de vídeo, né? Então, pessoal, tudo que nós chamamos hardware está relacionado ao quê? A parte lógica, ok? Bom, e o que é software, hein? O software está relacionado ao quê? A parte light, né? A parte suave, né? Então, eu coloquei alguns logotipos, né? Que eu achei, mais uma vez, que eu achei lá no Canvas, né? Então, eu coloquei o logotipo aí do Android, né? O logotipo da API, um celularzinho aí escrito Java e C++. A gente vai falar a fundo daqui a pouco sobre o que é isso. SAP e o símbolo do Windows, né? O SAP aí, ele é um sistema de gestão, né? Muito, muito usado, né? No meio corporativo, tá? Então, pessoal, algum comentário, alguma pergunta aí sobre o software e hardware, para a gente poder prosseguir? Não, aqui tô tranquilo. Beleza. Continuando. Bom, vou ser franco para vocês, né? Eu fiz. A ideia era eu perguntar a vocês o que é um arquivo, né? E só aparecer só o título para depois aparecer a resposta, né? Mas a gente define arquivo como exatamente o que você está escrito ali, né? É qualquer informação armazenada, né? Aí eu coloquei como exemplo aí uma figura de um sol, também lá do Canvas, né? Três figuras representando som e duas folhas representando texto, né? Então, aí nós temos três tipos diferentes de informação
que eu armazeno no computador. Então, pessoal, por isso que eu defini aí, né, como o que é um arquivo, é qualquer informação fisicamente armazenada. Ok, pessoal? Posso prosseguir? Tranquilo. Bom, no Windows, o arquivo ele é classificado ou organizado, né, pelas extensões, né? Então, a Microsoft lá atrás, quando comprou, né, que ela comprou o MS-DOS e deu uma melhorada, né? Então, eu acredito que quem escreveu o antigo MS-DOS, né, MS-DOS é de Microsoft Disk Operation System, ou seja, Sistema Operacional em Disco. É o sistema antecessor ao Windows, às janelas, né? Então, esse sistema ele é o anterior ao Windows e o Windows originou dele, né? Então, lá quem projetou, ele projetou organizando dessa forma como eu coloquei aí, né? Os arquivos, eles são classificados, né, pelas extensões. Então, deixa eu dar uma... Deixa eu mostrar para vocês aqui a minha área de transferência. Deixa eu mostrar aqui a minha área de trabalho. Com dificuldade. Vou interromper aqui um momentinho, tá, pessoal? Então, pessoal, vou pegar esses dois arquivos aqui, ó. Então, quando você seleciona o arquivo propriedades, então, aqui você consegue ver, tá vendo aqui, ó? Tipo de arquivo, Foxit é o nome do programa, né? Mas ele coloca lá, tá vendo? Ponto .pdf. Então, é desse tipo que a Microsoft organiza, né, os arquivos desde a época do sistema anterior ao Windows, né? Então, são essas três letras aí, são chamadas de quê? Extensão. Então, eu estou fazendo uma brincadeira aqui com robótica, e esse carinha aqui é o instalador do Arduino. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Então, estão vendo aqui, ó, Arduino, o que está para trás é onde ele se encontra, tá? Está para trás aqui é onde ele se encontra. O que está para trás do Arduino é onde ele se encontra. Arduino IDE.exe é o nome do arquivo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a fundo sobre essa extensão exe, tá? Então, vou tirar o zoom aqui para a gente prosseguir. Voltando aqui para a nossa apresentação. Parei, foi aqui, correto? Então, pessoal, então aqui eu coloquei a extensão ela é composta normalmente por... o mais comum são 3 extensões. Um outro caso eu tenho menos, ou um outro caso, 4 caracteres, né? Então, eu botei como exemplo áudio, extensão Wave, MP3, WMA, OGG, PCM, FLAC, etc. Imagem, GIF, PNG, BMP, JPEG, né? Vídeo, AVI, WMV, MOVE, QT, MKV, MP4, FLV, textos, TXT, DOC, DOCX, RTF. Então, pessoal, esse carinha aqui, ó,
esse tal de bloco de notas, tá? Aqui eu trouxe o endereço lá daquele arquivo Arduino, né? Então, aquilo lá, ele é um atalho que está apontando para onde está o Arduino. Então, pessoal, esse, esse, esse carinha aqui que eu estou usando agora, ele é o bloco de notas. O bloco de notas, ele é o quê? Um executável, tá? Eu vou colocar ali nos tipos de arquivo mais um chamado o quê? Fonte. Vocês já ouviram falar esse nome aqui, pessoal? Já ouviram falar em arquivo fonte? Sim, sim. Você pode nos agraciar aí com a explicação do que seja um arquivo fonte, meu amigo? Então, arquivo-fonte geralmente são arquivos de, como posso chamar, de biblioteca de algum executável, né? Um exemplo que a gente tem muito é com PDF, como você falou, né? O Adobe PDF, às vezes você recebe um arquivo que ele vem com o texto todo criptografado, ou seja, a fonte que ele tem, que ele foi escrito, você não tem no seu computador, então você é preciso baixar aquela fonte para poder ler o arquivo. Eu entendi. Eu não sei se os seus colegas entenderam. É, São tentando, arquivos de biblioteca que servem sim, para deixa eu só, auxiliar o programa a ler certos arquivos, né? deixa eu só tentar clarear com algumas perguntas. A gente fala tanto em programa, né? Opa, que som bacana isso aí. Uma criancinha, é muito bom, sabe? Minhas filhas, como eu falei para vocês, devo ter falado, eu fui pai tarde, né? Então, assim, eu tenho uma de 10 e uma de 13. Saudade quando elas eram menores. Bom, pessoal, continuando Vim, aqui, vim, que a gente só tem uma hora só, vim, continuando, cá, vim. vamos esquecer o universo computacional. Esquece computador e me fala para mim o que você entende de programa que não seja relacionado a nada computacional. O que é um programa, hein, pessoal? O que é um programa? Eu quero uma definição de programa, mas uma definição que não esteja nada relacionado a sistemas computacionais, que eu vou ligar uma coisa com a outra. O que é um programa para vocês, hein? É complicada essa pergunta, professor. O programa pode ser, de repente, um programa de TV. Não sei o que você quer se referir. Sim, olha só. Eu, há pouco tempo atrás, eu estava fazendo um programa, né? É, 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 eu estava fazendo um programa que não tinha nada a ver com o computador, né? Minha filha mais velha, ela, semana passada, ela perguntou para mim, pai, o que você vai fazer na segunda ou na terça-feira que vem? Falei, a princípio, o de sempre, trabalhar. Aí ela me falou de uma promoção que um grupo aí, se eu não me engano, Cinemark, um grupo grande aí de cinemas está fazendo, que a entrada do cinema é 12 prata, né? E o combo da pipoca e do e da Coca-Cola estaria num preço melhor, né? Até o dia 4, até amanhã. Então, nós combinamos, Marcos, de fazer um programa hoje à tarde. Eu, ela, minha esposa e minha outra filha, e fomos ver Besouro Azul. Então, normalmente, quando a gente faz isso, a gente costuma comprar. Eu amo esses ovinhos
da Elma Chips. Então, antes do filme, é de lei. Parece até código. Primeira coisa que eu faço é comprar a entrada. Eu chego no shopping, compro a entrada, vou no cinema, compro a entrada, pago também o combo da pipoca, né? Depois eu vou na Americana para comprar o tal do ovinho da Elma Chips, né? São amendoins envoltos com uma casquinha de arroz, muito bom, né? Aí assisti o filme, levei para tomar um sorvete. Eu e minha esposa tomamos um café, ela tomar um sorvete e vim para cá. Eu acabei de descrever, pessoal, né, uma sequência lógica que não tem nada a ver com o sistema computacional, que todos costumamos fazer, né? O ato Você de eu marcar descreveu uma sequência de eventos, né? eventos, então, que nós chamamos comumente de quê? Programa. Entendeu? Então, às quartas-feiras, até semana passada, eu estava trabalhando lá no centro, somente às quartas-feiras, né? E meu irmão, de vez em quando, me chamava para a gente almoçar junto, né? O prédio do trabalho dele fica no mesmo quarteirão do prédio onde eu trabalho, né? E ele me chamava de vez em quando para Carlinhos, nessa quarta vai fazer alguma coisa na hora do almoço? Não, então vamos marcar de comer. Então, isso é o quê? É um programa. Entendeu, pessoal? Então, o que eu coloquei ali embaixo, né? Por isso eu coloquei ele fonte, né? E embaixo de texto, eu botei no bloco de notas. O que é o bloco de notas, pessoal? Ele é um programa que alguém criou com qual objetivo? Ser um editor de texto simples, só isso. E ele cumpre muito bem essa função. Se eu apago isso aqui e salvo, ele vai salvar com 5 bytes. Estão lembrados daquela aulinha do nosso encontro passado? Estão lembrados, pessoal? Bit, byte. O que é um byte? É um conjunto de 8 bits. Estão lembrados? Sim, sim. Então, pessoal, voltando aqui para tipo de arquivo, eu tenho o arquivo fonte, né, que é o arquivo na linguagem de programação que foi criado esse editor de texto. Só que o que eu estou usando é o quê? É o executável dele. É o que você está vendo aqui na tela, ó. Tá vendo, ó? São arquivos binários com códigos que só o processador entende. Então, a linguagem de programação que eu vou falar daqui a pouco, a linguagem de programação, ela tem recursos que faz essa conversão de códigos, né, de instruções que o programador entende para instruções que o processador entende. Ficou claro isso, pessoal? Sim. Sim, não, Sim, sim. talvez. Sim, Henrique, sim. Antônio, Cleiton. Tranquilo, professor. Então, posso prosseguir? Beleza. Então, pessoal, Professor, pode falar. desculpa. Arquivo fonte, então, qual seria a definição? Sim, eu vou te mostrar agora, tá? Ah, beleza. A minha cunhada, ela, ela me mandou ontem, né, um, um exercício lá de algoritmo, né? Ela estava com dúvida. Então, Então, eu fui lá, usei aquele Visual G, né? Eu tenho ele aqui em algum lugar aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu vou ver se eu consigo achar diretamente
o arquivo dela aqui. Um momentinho. Deixa eu aqui no Zap, que eu mandei para ela no Zap. Tá aqui, ó. E eu mandei para ela no padrão TXT, tá? Estou baixando aqui. Acabei de baixar. Tá aqui. Esse aqui é o errado. Calma aí. Deixa eu ver isso aqui agora. Aqui, ó. Então, aqui nós temos um exemplo de código fonte Ender. Tá vendo aí? Só que está numa linguagem o quê? Em português. Então, como a coisa começou lá nos Estados Unidos, né? Então se convencionou as instruções serem em inglês. Então, tem uma linguagem de programação chamada Pascal, que é exatamente isso aqui, ó. Write, exatamente esse formato aqui, ó. Eu estudei Pascal no colégio. Então, você se lembra disso aqui, ó. A Vagamente. diferença é que no Pascal terminava com ponto e vírgula. Né? Esse mesmo comando que você está vendo, escreva idade total, lá no Pascal é write entre parênteses, a mensagem e essa mensagem entre aspas, simples ou dupla. Então, Sim. aqui nós temos um exemplo, hein, pessoal, de uma linguagem, de um código-fonte, de uma linguagem de alto nível. O código está falando linguagem de programação? A linguagem? Oi? Eu vou chegar O lá. código-fonte está falando... Ah, tá. Eu vou chegar lá, o Antônio. Eu vou definir isso, mas é porque eu acabei falando aqui. Nós estamos no PowerPoint. Nós estamos aqui no PowerPoint. E o que eu fiz aqui? Eu trouxe isso aqui, ó. Eu trouxe isso aqui, ó. Ó. Então, eu acabei falando aqui sobre fonte. Deixa eu tirar a lupa daqui. Então, eu defini para vocês o que é um programa, né? Então, eu coloquei aqui executável, né? A gente fala muito em programa e aplicativo. O que é um programa, né? São uma sequência de instruções que possui uma finalidade específica. Aí, a princípio, eu trouxe como exemplo o próprio bloco de notas. Ele é um editor de texto sem graça pra caramba, mas que cumpre bem a finalidade dele. Qual é a finalidade dele? Ele não embute nenhum caractere gráfico. Se eu escrevo a mesma coisa no Word, fonte, só isso, eu salvando a fonte, ele vai me dar qual vai ser o tamanho do arquivo? 5 bytes. Agora, se eu faço a mesma coisa no Word, ele vai me dar alguns kilobytes. Por quê? Porque ele embute o quê? Configuração de página, configuração de fonte, recursos gráficos que o bloco de notas, quem usa o bloco de notas não quer nada disso. Então, podemos dizer que quando nós falamos em programas, é um conjunto de instruções que possuem uma finalidade específica. Entendeu? Ok, Antônio? Ok.
Ok, pessoal? Indira, sanou a Sim. questão do código-fonte? Eu estava achando que era arquivo-fonte, mas estava falando de código-fonte, né? Arquivo-fonte e código-fonte é basicamente a mesma coisa, Ah, tá. entendeu? Por quê? Porque aqui, ó, é, aqui, ó, o código, no caso aqui, são o quê? São os caracteres, né? Pode estar em português, pode estar em inglês, né? Mas não deixa de ser código. Só que é um código, não é um código que o processador entende, é um código que nós fomos ensinados a entender. Mas tudo é código. Entendeu, Indira? Então, quando nós... Aham, entendi. Beleza. Então, pessoal, vou prosseguindo aqui, tá? Então, deixa eu abaixar aqui. O executável são arquivos binários com código que só o processador entende. Ele possui, na maioria das vezes, a extensão .exe, que é o que esse carinha aqui tem, ó. Vou te mostrar ele na prática, tá? Vou aqui no Explorer, no explorador de arquivo. Esse carinha, ele se encontra aqui na pasta Windows, tá? O nome dele é Notepad. Esse carinha aqui, ó. Então, deixa eu dar um zoom aqui para você poder visualizar melhor. Então, tá vendo, ó? Esse carinha aqui é o bloco de notas que eu acabei de usar. Então, ele é de que tipo? Executável. Qual o tamanho dele? 356 KB. Só que se eu chegar aqui, ó, eu vou entrar na tela preta. Então, ó, vou entrar lá onde está o bloco de notas. Esse comandozinho type que eu estou dando aqui agora, deixa eu aumentar um pouquinho mais a letra aqui. Gente, eu vou descartar isso aqui. Ah, eu vou aumentar por aqui, que é mais fácil. Então, pessoal, eu vou dar aqui um type. Primeiro eu vou dar um dir. Dir asterisco ponto sys. São os arquivos de sistema. Dir asterisco ponto ini. Dei espaço aqui, ó, dei mole. Então, eu vou mostrar o que tem esse arquivo win.ini. Vou limpar a tela, CLS, vou lá para cima. O comando type, ele mostra o conteúdo do arquivo texto. Então, isso aqui é um arquivo de inicialização do Windows. Ele tem caracteres que nós entendemos. O que faz cada um, dá até para a gente ter uma ideia, porque ele está fonte, stencils, mail, files, né? Agora, eu vou dar um type no bloco de notas. Tá lá, ó. Esses são os caracteres daquele exe que eu acabei de mostrar. Esses caracteres, quem entende é quem? É o processador. Então, lá na linguagem de programação, o programador, ele faz o recurso que nós chamamos de quê? Compilação. Né? Quando ele faz a compilação do código-fonte, ele gera o executável. Já ouviram falar no termo
open source? Sim, Sim, O que quer é um dizer? código de Código edição aberto. aberta. A Microsoft não faz isso. Ela gera o executável, mas ela não nos fornece o código do bloco de notas. Entenderam, pessoal? Então, prosseguindo aqui, ó. Quando nós acabamos de definir o que é software, o que é arquivo, né? Agora vamos falar que nós temos tipos de software diferentes, cada um com uma finalidade específica. Já sabemos o que é um aplicativo ou programa, que foi definido, né, no slide anterior. E agora vamos falar sobre linguagem de programação e sobre sistema operacional. O que vem a ser a tal da linguagem de programação? Aqui eu estou dando exemplos de aplicativo ou programa, editores de textos, navegadores, gerenciadores de planilhas, software com qualquer finalidade específica, né? Aí, aqui eu estou falando mais a fundo sobre linguagem de programação, que é o que me interessa, para a gente poder fechar algumas pontas aí, né? Então, as linguagens de programação, ela costuma ser classificadas como linguagens de alto e baixo nível. Então, quando nós falamos baixo nível, são aquelas que estão mais próximas do entendimento de máquina, né? Então, lá na ETERG, lá em há quase 30 anos atrás, eu tive aula de assembly, né? E assembly, eu dava uma volta desgraçada para simplesmente escrever um caractere na tela, ou seja, eu dava muitos códigos, né? Para simplesmente escrever um caractere na tela. Por quê? Porque o programador em assembly, ele possui preocupações que o programador de alto nível não precisa, né? Eu preciso saber o endereço de alguns registradores, né? Estão lembrados lá aqueles trabalhos que eu passei para vocês sobre registradores gerais, registradores específicos, né? Então, o programador assembly tem que saber manipular a fundo isso, né? Então, o código fica grande, só que o desempenho fica o quê? Muito rápido. Ele dá muito trabalho para fazer, para o programador. Mas, em termos de execução, não tem linguagem de programação que chegue perto da velocidade de um programa feito em assembly. Então, pessoal, o assembly é uma linguagem de programação voltada para o quê? Voltada para a máquina. Ok, pessoal? Ok, Posso prosseguir? sim. Linguagem de programação de alto nível, né? São linguagens de programação que estão mais próximas do entendimento humano. Exemplo, C Sharp, não, C++, C Sharp, Java, Python, PHP, JavaScript, Lua. Então, eu acho que a Indira, você faz comigo fundamentos de rede, não faz, Indira? sim, faço também. Então, está lembrado daquele código que eu mostrei para vocês, daquele JavaScript, do, daquele, meu Deus, qual é o nome? Apex 3, lembrei. Ah, sim, sim. Então, vou entrar aqui no Pact 3 só para mostrar um pouco mais do código-fonte.
Então, ó, vou dar um zoom aqui. Vou dar um zoom aqui. Então, isso aqui é um outro exemplo, tá? De código-fonte. O que eu tenho aqui, ele é o quê? Códigos em JavaScript. Ou seja, aqui eu tenho mesclado HTML, CSS e JavaScript. O JavaScript mesmo é aqui onde está o que faz a brincadeira lá de inverter texto, é isso aqui. Então, o restante é HTML e CSS. Então, pessoal, lá na aulinha de redes, nós fizemos isso aqui, ó. Entramos aqui no navegador. Entramos aqui no navegador. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o IP aqui. Então, ó, vou escrever aqui o nome do meu time. Então, aquele código que eu acabei de mostrar lá para vocês, ele faz isso aqui, ó. Né? Então, isso é um exemplo de um código fonte, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Vocês estão no início do curso. Mais adiante, vou fechar aqui. Mais adiante, vocês vão ver que existem as linguagens interpretadas e linguagens compiladas, né? Então, aquele código ele não gera, ele não precisa executar gerar que seja gerado um executável para fazer a funcionalidade. Então, o JavaScript é uma linguagem interpretada, ele é interpretada pelo navegador. E cada uma delas possui as suas vantagens e desvantagens, que mais adiante você vai entender. No momento, eu estou preocupado agora de você conhecer o que é uma linguagem de programação de alto nível. Ficou claro aí, pessoal? Perguntas? É. Tranquilo. Inclusive, professor, você ficou de passar o link para baixar o Packet Tracer e não passou. E eu também esqueci de te falar depois. Olha, Indira, me lembra amanhã. Olha, vou te pedir um favor, me lembra segunda-feira, porque a semana eu estou com tanta coisa. Olha, só você tem uma ideia, gente, eu trabalho em 3 lugares, eu faço mestrado, estou Eita, fazendo o curso de automação, né? E faço também uma pós em inspeção escolar. Então, assim, eu estou meio enrolado, né? Mas me manda segunda-feira que eu faço isso para você. Eu tá bom, coloco professor. lá para o grupo, tá bom? Tá, pode deixar. Então, prosseguindo aqui. Bom, falamos sobre aplicativo, falamos sobre linguagem de programação, agora vamos falar sobre sistema operacional. Bom, pessoal, o sistema operacional, ele é responsável por todo esse, né? Lá na aulinha de memória, eu falei com vocês que a memória foi o grande responsável pelo avanço da computação, porque ela trouxe agilidade. Mas também não foi só a memória, não, tá? O sistema operacional, ele ele é um grande responsável pelo avanço da computação. Por quê? Porque se não houvesse o sistema operacional, você já imaginou eu ter que usar o Word, né? O Word substituiu, eu sou da época da máquina de escrever, e o Word ele substituiu, aposentou a máquina de escrever.
Mas já imaginou que a equipe que se preocupou em fazer o Word, ficou responsável, tivesse que ficar, na hora que está programando lá o editor de texto, estivesse preocupado em acessar a memória, qual o endereçamento de memória acessar, né? Quando eu mando imprimir, verificar se tem impressora, né? Como eu fazer a comunicação com aquela impressora específica. O sistema operacional se preocupa com tudo isso. Por isso que eu coloquei aqui como definição que o sistema operacional é um conjunto de programas que faz a interface amigável entre a parte física e os usuários. E os usuários aí, eu botei entre parênteses, que pode ser como usuário o próprio Word que eu acabei de falar, porque eu penso o seguinte, eu tenho o Word, tenho na parte de cima o editor de texto que o usuário está usando, o Word. Mais abaixo, eu tenho um conjunto de software que se preocupa em fazer coisas que o Word não faz. O que o Word faz? Quer imprimir? Vai lá, arquivo, imprimir, e o Word faz uma solicitação ao sistema operacional, o sistema operacional se vira. Ó, se vira. Vê se tem impressora instalada, qual é a impressora, se tem hardware, se tem papel. Quem faz isso tudo é quem? É o sistema operacional. A única coisa que quem programou o Word, né, se preocupou em quê? Em fazer uma chamada ao sistema operacional. Entendeu, pessoal? Então, o sistema operacional, ele é esse tipo de software, né, que é um conjunto de programas, e o bloco de notas que eu acabei de mostrar para vocês, ele faz parte de um desses programas, porque qual é o objetivo do bloco de notas? Um dos objetivos dele é o quê? É de você acessar aquele arquivo de win.ini que eu acabei de te mostrar. O system.ini, né? Então, podemos classificar os sistemas operacionais como sistemas para desktop e sistemas para servidor. Ok, pessoal? Falando em sistema para desktop, deixa eu só dar uma palhinha aqui do que aconteceu comigo lá em 2000, na época eu estava fazendo curso técnico. Né? Na época, se usava o Windows 98 para a estação, e um conhecido meu virou para mim e falou: o Windows 2000 é uma porcaria. Por que ele falou isso? Fiquei Eu sabendo instalei o Windows disso. 2000 na minha máquina. Oi? Fala, Vinícius. Eu fiquei sabendo, não. Eu vivenciei isso daí, porque as pessoas falavam que o software era ruim, mas é porque o computador deles não comportava. São objetivos diferentes. Então, ele usa o desktop para o quê? Jogos, né? Uma das funcionalidades, uma das principais funcionalidades do computador dele é para jogos. Aí ele ficou pé da vida que o Windows 2000 não tinha suporte para aquela placa de vídeo dele, para poder dar aquela acelerada no jogo. Mas o objetivo não era esse. Então, né, o objetivo é o quê? É prestar serviços ao cliente. Então, aqui nós temos como exemplo, aqui, eu poderia substituir o desktop para cliente e servidor. É igual a nossa relação. Vocês são cliente, eu sou o servidor. Correto? Então, aqui no... Depois eu vou colocar aqui, pessoal, que eu estava fazendo aqui no finalzinho aqui. O que nós temos aí da família Windows? O Windows 95, 98. Deixa eu ir fazendo aqui. Aqui, Tem ó. que começar no 3.11. Não, não. Aí a gente entra em discordância porque o 3.11 ele não era um sistema operacional, ele rodava em cima do sistema operacional, que o sistema operacional na época era o MS-DOS 5 ponto alguma coisa, 6 ponto alguma coisa, entendeu? Ele era um sistema gráfico para uma área de... Ele Como é é que se fala? tipo, De conteúdo.
ele é tipo o KDE do Linux. Sim. Então, vou botar aqui, ó, Windows 95. Me ajuda aí. 95, 98, Windows 98. Depois. 2000, milênio. Não, ME. É. É o tal do Millennium Edition. Aham. É o É o tal XP. Bug Edition. Antes do XP veio o tal do Vista. 8. 7. Sim, tem o 7, o 8 8, e o 10 e o 8.1. 11. 10 e 11. O 8.1 não entra como separado do 8, não. Ah, é uma versão. Porque ele é uma versão de total correção, né? Como se fosse quase um É, sistema novo. deixa eu botar aqui assim. Melhorou. Aí isso aqui, ó. Então, pessoal, recapitulando. Ele é um sistema para desktop, por quê? Ele é para o usuário comum. O usuário, ele solicita o serviço, ele é o cliente, na analogia que eu fiz com vocês, e ele faz o quê? Solicitação ao servidor. Ok? Então, vou dar um duplicar slide aqui, tá? E aqui eu vou mudar para servidores família Windows. Aí aqui a gente começa. Windows NT 2000, 2003, 2003, depois, se eu não me engano, 2008. Depois ele passou a ser mais ou menos de 4 em 4 anos, né? 2012, 2012. 16. Só para ficar claro isso que eu falei sobre cliente e servidor, é, é, Antônio, cadê você? Antônio Foi já embora. pulou fora. É, é, pessoal, deixa eu colocar lá de novo aí cadê o chat aqui? Deixa eu colocar de novo aqui o link do Encontro Coruja. Não esquece de preencher o formuláriozinho, não, por favor, tá? Só para ficar claro o que a gente está falando aqui, tá? Vocês estão lembrados lá que nós falamos lá em redes sobre o serviço de HCP? Sim. Então, o pessoal aí que não está fazendo fundamento de redes, quando eu faço a comunicação entre computadores, eu preciso adicionar um endereço, né, lógico. Esse endereço lógico nós chamamos de endereço IP. Então, quando eu tenho poucos computadores, fica tranquilo eu colocar IP em cada máquina. Mas quando eu passo a ter muitos computadores, a gerência se torna mais complexa, mais difícil. Então, para isso, eu preciso de um sistema operacional que me forneça esse serviço. O Windows, esses que eu estou mostrando para vocês, é um desses sistemas que possui o servidor DHCP, aquela arquiteturazinha que eu acabei de mostrar para vocês lá da página web, a Microsoft, ela possui um serviço chamado o quê? IIS, né? Que é o servidor HTTP deles. Então, o técnico pode configurar um desses sistemas que eu acabei de mostrar para vocês aqui, né?
para ser um servidor de páginas web. E N serviços, servidor de pasta, servidor de Servidor de impressão. impressão, servidor de arquivo, backup. Então, pessoal, só para finalizar nossa aula, que o tempo já estourou, eu tenho que começar o próximo encontro coruja, tá? Então, por isso eu separei aqui, ó, para desktop e servidores. Ok, pessoal? Ok. Ok. Professor, Pergunta, dúvida? Oi, vai eu, falar. eu queria só perguntar sobre a prova. Tudo que está lá no módulo da unidade 1, 2 e 3 vai cair na prova, né? E a 4 Olha, também, que a gente ainda vai estudar. se ele fosse bom, não seria dado, seria vendido. Olha, se fosse você, dava um carinho maior nos meus bizus, naquele material que eu coloquei lá, Ah, sim, sim. Não, entendeu? eu digo porque eu fiz aqui uns tópicos, né, sobre o que caiu, tipo conversão, sistema de numeração, subtração, soma, essas coisas devem cair na prova, né? Tudo isso. Olha, conversão de base cai bastante, entendeu? Porque, assim, a Aham, subtração, assim, ela funciona exatamente como a subtração, a multiplicação, ela funciona exatamente como no sistema decimal. Só que, assim, aham, isso, né, isso só é pedido em qual situação? É pedido quando você faz prova para professor de informática. Não vai ser professor de ah, informática, isso não cai mais em lugar nenhum. E o meu objetivo é colocar vocês no mercado de trabalho, entendeu? Você precisa olhar para uma sequência de bits e enxergar o quê? Ou você vai usar o programa lá que coloca o endereço IP, você precisa olhar para aquele endereço IP e enxergar o quê? Uma sequência de zeros e uns. E por que que existe aquela comunicação? tá certo. Entendeu? Beleza. Aí componentes do computador, essas coisas são importantes, aí cai. Isso. Exatamente. Entendeu? Isso aqui, eu coloquei, trouxe isso aqui porque isso aqui é importante pra caramba. Tá bom? Tá certo. Então, Obrigada, pessoal, eu já professor. estou um minuto comendo do próximo encontro. Tá bom? Pessoal, Valeu, obrigado gente. pela participação. Já estou indo lá para o outro lá. Me dá só 2 minutos, pessoal. Obrigada. Quem for entrando lá, tranquiliza o pessoal que eu preciso gerar aqui o arquivo para poder disponibilizar a gravação. Tá bom? Tá Tranquiliza certo. lá o Até logo. pessoal. Pessoal, um forte abraço. Muito Tchau, tchau. obrigado. Tá bom?